Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e estou com vocês aqui para mais um bate-papo gostoso e divertido. E meu convidado deste sábado, ele é stand-up, ele é historiador, ele é professor, é um monte de coisa. David Moraes. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu querido. Vamos falar um pouquinho sobre seu Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que a pauta de hoje é essa, fora outras coisas. Quando foi que você começou a estudar, ou quis estudar sobre o seu Luiz Gonzaga? Quando eu comecei a querer ir atrás das minhas raízes do forró, porque eu gosto de dançar forró, né? Certo. Meus pais dançavam e tal. E eu fui pesquisar porque as músicas dele traziam letras muito ricas. E eu estava em Pernambuco, e lá eu estava hospedado numa casa que o dono da casa, ele era um fã mesmo, Luiz Gonzaga, e tinha todos os LPs. Caramba. Então sempre que eu me hospedava lá, eu ficava escutando os LPs. E ali eu tinha uns 17 anos, 18. Então, desde 17 anos? Desde 17 anos. Aí fui para a faculdade fazer geografia. E a minha monografia foi sobre Luiz Gonzaga, a utilização da música em sala de aula. Que bacana isso. E a tua monografia é em geografia? Em geografia. Tá, que você, além de ser formado em geografia, você também é formado? Tô lecionando como professor de inteligência emocional. Inteligência emocional, nem eu sei o que é isso. O que é inteligência emocional? É a busca do autoconhecimento, da empatia, a busca do protagonismo, de ter um projeto de vida. É mais ou menos isso. Bacana. Mas vamos falar de Luiz Gonzaga. Quando foi que ele teve a primeira... quando foi que, de repente, primeiro acordeon, primeira sanfona? Na verdade, ele acompanhava o pai dele, né? Porque o amor pela música veio desde o ventre da mãe dele. Sim. Que a mãe dele, como ele mesmo dizia, era cantadeira. Ela cantava, ela ia de casa em casa tirar o terço, como eles diziam antigamente, né? Sim. E ela dizia ele dizia que a mãe dele cantava como se fosse uma pessoa, um tenor. A voz bonita, né? Vinde, Espírito Santo. E o pai tocava sanfona e consertava fole. Consertava sanfona, que é muito difícil, né? É difícil. É muito difícil. Olha só a diferença. Porque a sanfona normal pode ser de 80 baixo, 120 baixo, até ele canta, né? Mas o fole, chamado pé de bode, já é diferente. Porque na sanfona... O fole, o que é? O fole é um pequeno. É o menorzinho. Menorzinho, parece um brinquedo. Mas de brinquedo tem nada. O que é que acontece? Quando você abre e toca um botão, é um tom. Quando você volta tocando o mesmo botão, é outro tom. É diferente da sanfona. Eu posso abrir e fechar... Que é a mesma coisa, como se fosse um piano. Isso. E aí ele vendo aquilo, acompanhava o pai e às vezes ele tocava. E foi por conta da paixão de uma menina, que inclusive passou no filme isso, de Gonzaga de pai para filho. Foi por paixão uma menina que ele saiu de casa com a sanfona nas costas, parecendo uma mochila. Saiu de Exu, Pernambuco, fazendo a caiçara, seguiu a estrada batateira e veio para o Ceará. Isso em que ano, mais ou menos? Isso mais ou menos, ele nasceu em 1912, bom lembrar nisso, né? Década de 40 a música começou a acontecer e aos 17, 18 anos, 1912 mais 10, 1928, mais 8, 1930 por aí, ele, 29, 30, ele saiu e foi ganhar o mundo com essa coragem, né? Por isso que eu digo que inteligência emocional, ele é um exemplo de superação. Porque Caramba. Todos os obstáculos, olha, era conhecido, era tido como negro, pobre, do sertão, era analfabeto. Mas mesmo assim, aí veio a história de ele enfrentar a mãe da namorada, que ele era apaixonado. Caramba! Saiu da terra dele para vir para Fortaleza, pro 23BC, passou 10 anos, nunca deu um tiro. Aí teve a história de que ele queria entrar no pelotão de música. Pediram, o professor lá, o sargento, pediu para ele tocar o bemol, toca para mim o bemol, ele sabe não que era bemol, olha só. Porque assim, ele nunca foi um estudioso técnico, era de ouvido. De ouvido. Aí ele foi reprovado. Aí ele disse, não, mas eu quero... Aí conseguiu entrar para ser conhecido como bico de aço. Por quê? Porque ele tocava corneta. Ele que acordava os militares lá dentro. Ah, tá certo. E aí depois de um tempo ele explica, né? Não, é porque eu só era de ouvido, eu não sabia o que era tom. Inclusive, até hoje eu não sei, ele dizia. Ele, quer dizer, ele nunca estudou música. Nunca estudou. E isso fez com que o próprio Luiz Gonzaga, ele disse que ele era metade cearense e a outra era pernambucana. Porque, mesmo na infância, ele passava o dia no Crato, Juazeiro, por ali, né? Para ele, o centro religioso mundial é Juazeiro do Norte. E as amizades dele eram no Crato, Juazeiro. Então, por isso que ele disse que é metade cearense e outra pernambucana. E foi o primeiro estado que o acolheu quando ele veio para servir no Exército. Caramba! Coisa boa. E depois de 10 anos já chegando em Minas Gerais, aí tem a história que ele conheceu um professor de música, de acordeão, que era não era Dominguinhos, era outro Domingos. De lá ele já tinha dado baixo no Exército, foi para São Paulo, Rio de Janeiro, aí na zona de Meretriz foi onde ele foi tocar atrás de ajuda do pessoal, botava o prato lá e o pessoal jogava moeda.
E outra dificuldade, rapaz, já está sendo uma palestra motivacional. Mas tá certo, é pra isso mesmo. Ele foi para a Rádio Nacional, lá para o Ari Barroso, e ele foi participar de um concurso. E no concurso ele perdeu a primeira vez, só tocava valsa, tango. Foi de novo, pela segunda vez só tocava música importada. Eu digo, rapaz, aí voltou para a Zona Meretriz, e aí chegou um cearense, Armando Falcão, que depois virou ministro do governo militar e tal. E o Armando Falcão disse, olha, eu sou lá do Ceará, toca uma coisa nossa, rapaz. Tu é da onde? Ele, rapaz, eu sou lá do Pernambuco. Eu toco, eu sou... Aí, rapaz, você é nosso vizinho, depois toque algo nosso, porque se tu não tocar, vou queimar teu filme por aqui pra tu Isso tocar lá na Rádio Nacional? Não, isso lá na Zona Meretriz. Tá. Aí ele pegou e foi pra casa, tocou, começou a ensaiar o Vira e Mexe, que era uma música que o pai dele tocava. Ele, rapaz, vou tocar o Vira e Mexe. Voltou lá pra Zona Meretriz no outro dia, tocou, encheu o prato. Ele, pronto, ganhei. Foi pra Rádio Nacional, tocou o Vira e Mexe, chega a me arrepio falando. Ele chegou pra Rádio Nacional e ficou em primeiro lugar. Aí pronto, aí de lá... Estourou. Isso foi quando? Ele estourou quando aí? Ele estourou em 1943, 44, por aí, né? Aí veio o primeiro LP, olha que gente, coincidência. Pra vocês verem, o Luiz Gonzaga, 43, 44, quanto tempo, quantos anos esse homem fez sucesso? Quantos anos? Inclusive, o primeiro auxiliar dele como músico foi um palhaço. Gravaram, porque o Luiz Gonzaga, ele, no primeiro LP, ele não botava voz. Porque uma vez até em outra rádio, desconsideraram ele, foram preconceituosos, dizendo que não queria que ele cantasse porque ele tinha voz de taquara rachada. É um pássaro que tem um canto muito ruim. Sim. E aí ele pegou e disse assim, pai, mas eu vou continuar insistindo. E é interessante dizer que o Luiz, o reinado dele não é por acaso. Ele é considerado também humorista. E olha só, primeira vez que ele dividiu o palco com alguém era com o palhaço que acompanhava ele no show. Aí foi desenvolvendo, foi quem criou... falar enquanto toca, que era os causos. Ele que fazia isso, porque tocar sanfona já é difícil. Cantar e tocar é difícil. Conversar, prosear, tocando é mais difícil ainda. Então, olha. Ele conseguia fazer tudo. Assoviava e tocava, e chupava cana, né? E chupava cana e ainda comia farofa. Então, assim, era Luiz Gonzaga, era essa pessoa que conseguia conectar. Diziam, quem conviveu com ele, que a presença dele já era marcante. Ele já trazia uma áurea positiva. O Valdones falou, o Valdones teve esse contato com ele também, e o Valdones falou que era muito forte, né? Muito forte. E conta pra gente alguma coisa assim, tipo, especial, marcante na vida dele. Quando ele dizia, esse aqui foi especial, esse show foi especial. O que ele considerava ser tão especial na própria vida dele? Ou ele sempre achou tudo muito normal? Não, ele considerava uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, era que ele pensava no outro e ajudava sempre o próximo. Então, o reinado dele era tão grande... Isso me lembra alguém. Ele pensava no outro, então o que é que acontece? Porque o artista, você sabe que ele não é artista só na frente dos palcos. Sim. Os bastidores também. Então, quem gosta de você vai em busca. E ele quando viajava pelas cidades do Nordeste, ele parava em algum lugar que ele encontrasse um circo, que era muito, ainda tem hoje, né? E se ele encontrasse o circo com uma rasgada, alguma coisa do tipo, ele avisava, ó, divulga aí que hoje vai ter show do Luiz Gonzaga. E o dono do circo ficava, como é que eu vou lhe pagar, seu Luiz? Ele, não, divulgue. Se preocupe não, usava o próprio carro de som para divulgar. Quando era de noite tinha um show, pegava o dinheiro e entregava o dono do circo. E o dono do circo ajeitava todinho. Então era essa sutileza dos bastidores que tornou ele também esse gênio, né? Outra vez, quando ele foi em São Paulo fazer um show que foi proibido de entrar no teatro para tocar, ele disse, o povo tá me esperando, então vamos fazer aqui em frente. É mesmo? Ele subiu, foi para uma área mais alta, pegou a sanfona, começou a tocar e encheu a multidão lá em frente ao teatro. Quer dizer, então ele sempre foi do povo, né? E ele sempre quis o melhor para o povo, independente só do financeiro. Claro, ganhou dinheiro, deve ter ganho muito dinheiro, porque os trabalhos dele estouraram. Né? Ele tocou com grandes nomes e ele era um grande nome onde todo mundo queria tocar com o seu Luiz Gonzaga. E tanto é que, como você falou, nesse do Valdones, é outra pessoa que leva no peito o amor a Luiz Gonzaga. O Dominguinhos também, que eu tive a honra de conhecer Valdones, né? E o Dominguinhos, ele tinha muito disso também, super acessível, assim como o seu Luiz. Eu costumo dizer, Ciro, que o Luiz Gonzaga, quem é seguidor dele, não é só por conta da música. Você prestar atenção, algo a mais existe ali, e ainda digo que é espiritual. Então, quem é seguidor do Luiz Gonzaga não é só porque quer cantar a música dele, não, é porque é uma pessoa gente boa, pensa no outro. Que chega também no humor isso, entendeu? A gente tenta fazer, né? A gente faz a nossa parte. Eu acho que o importante da vida é isso, a gente fazer a nossa parte. Né? Independente de esperar alguma coisa do outro.
e sempre falo isso no programa, não espera nada não, faz se você acha que isso é o correto, se você acha que isso é bacana, faça. Se veio é porque é legal. Se não veio também, você fez a sua parte, eu sempre digo. E a vida realmente é um bumerangue, a gente faz o bem, o bumerangue vem e traz de volta pra gente. Isso é verdade. E até hoje você curte isso, adora o Luiz Gonzaga e passa isso nas suas aulas. Como é que é essa tua relação do Luiz Gonzaga agora, que você também está lecionando? Não só em sala de aula, né? Porque lá na aula, a gente, além de colocar as músicas, ainda tem as brincadeiras de contar os causos. Às vezes eu sou convidado para dar uma palestra em alguma outra escola e eu conto, por exemplo, você diz assim, David, fala sobre hidrografia. Eu vou falar de hidrografia como se fosse um caos, no ritmo de Luiz Gonzaga. Tipo, por exemplo, vou dizer... Fala para o pessoal aqui. Como, por exemplo, eu tô num local e eu começo a cantar. O Rio, São Francisco, já deu de 1912. Aí eu vou juntando com as coisas dele. Lá, Minas Gerais, nem no Nordeste foi descendo, foi chegando até Nordeste. Nordeste veio para o Ceará, vou para Pernambuco. E aí vou contando, a comunicação, as afluentes, subafluentes. Tem uma hora que quer secar, mas não, fica lá embaixo a água. Depois chove, depois volta, e assim vai. E assim vai. Lembrando disso, agora estou lembrando, por exemplo, o Valdones usa muito isso no show dele. Né? Ele canta, no meio ele para a música e tá tocando a música e tá falando esses causos com o ritmo tocado. Isso é bem típico do Luiz, né? Luiz Gonzaga. E trouxe pro show também, né? Porque no show, às vezes, por exemplo, eu encontro ali um casal, a pessoa me contratou, vi lá, tem um casal que eu conheço. Eu vou contar a história do casal em ritmo de Luiz Gonzaga e ainda vou incrementando com piada e tal. Né? Um dia desse eu fiz um show falando do casal. Olha, quando ele conheceu ela, a mãe dele não queria, era ciumento. Aí ele levou a namorada para ir jantar em casa com eles, com a família, para a mãe conhecer. Aí a mãe olhou e disse assim, meu filho, você trouxe 3 amigas? Ele disse, mãe, qual foi que a sua mãe gostou? Qual é a minha namorada? Qual é a minha namorada? É aquela dali. Como foi que a senhora acertou? Foi a que eu menos gostei. Aí vai contando e assim vai, né? Legal. E aí você acaba criando os seus textos para os espetáculos. Sempre de improviso. É a questão eu sou muito apaixonado pela palhaçaria, então improviso, isso aí traz muito da arte da palhaçaria, né? E agora você por exemplo, eu te via mais em shows, eu tô vendo que você está vendo menos, por conta da falta de tempo, de tanta coisa que você está fazendo. Não tá muito corrido, mas... E também estou nessas produções de fazer vídeos e gravar palestras, é mais por conta disso, né? Mas, claro que aparecendo a gente encaixa e se ajeita. Eu tô com um projeto chamado Ela Canta e Eu Conto, que a gente junta música nordestina com show de humor. Isso é legal. E aí uma hora e 20 de show e no instante passa... E é um solo? É um solo. É um solo. Eu convido uma pessoa para cantar comigo, né? Sim. E aí, mas o meu é o solo, que eu boto stand-up, boto piada pronta, boto imitação. Eu sou conhecido como o que faz o mungango no humor, a dança do mungango. Que a gente faz a evolução do samba. Isso aí eu lembro, um quadro que eu gosto muito, por sinal. É bem legal. E do forró também, a gente faz um pouquinho do forró. E é nisso que a gente vai se conectando, né? Porque independente de ser 2, 3 pessoas ou 1.000 pessoas, o importante é fazer rir, né? Eu acho bacana isso. Mas vamos falar isso depois do comercial. Pera aí, gente, que esse papo tá gostoso. Depois do comercial, eu vou perguntar o que eu ia perguntar agora. Fiquem aí com o Ciro Santos Convida e a gente volta já já. A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Tem as novas faixas exclusivas, entrega de tablets, novo Gonzaguinha do Zé Walter, novo Parque Raquel de Queiroz, Bolsa Nota 10, Programa Juventude Digital, Programa Nossas Guerreiras, novas ciclovias, Feira de Pequenos Negócios. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Inclusive, peraí, gente, voltamos com o programa, né? Eu ia perguntar para ele, dizer que, inclusive,
O Chambinho, Chambinho. que o nome dele é Nivaldo. Nivaldo. Ele foi entrevistado pelo Pedro Bial, né, há poucas semanas, falando justamente sobre isso, sobre a história. Ele também deve ser um grande estudioso de Seu Luiz Gonzaga. É porque a pessoa que se aproxima de Luiz Gonzaga quer conhecer a história dele, né? Então é inevitável. Não é só a música, como já falei, mas é a história da pessoa. Então ele foi atrás e ele sabe muita coisa. E lá ele estava dividindo o programa também com o Paulo Vanderlei. Quando foi que ele faleceu? Em 1989, no dia 2 de agosto. 2 de agosto. E em 91 foi o filho dele. Olha só, Gonzaguinha. Caramba, Num acidente de carro, lá na estrada de Santa Catarina, no Paraná, aliás, em Paraná. E olha só que curiosidade, o dono do outro carro tinha o nome Luiz Gonzaga, acredito. Caramba. Não, e Gonzaguinha também fantástico. Era uma outra pegada, mas era, meu Deus do céu, Gonzaguinha com aquelas letras maravilhosas, com a música maravilhosa. Não era só a letra, né? Era outra pegada, mas parece que vem realmente do ventre. Aquela coisa, o pai pegou do ventre da mãe dele, aí o filho veio do ventre da mãe do Luiz. Cara, é uma coisa muito louca. É arte, né? Vem no sangue. Eu não sei de onde meu sangue veio, que meu pai não é artista, minha mãe não é artista, não sei, mas tudo bem. Mas foi algum sangue. Mentira. Meu pai sempre gostou de arte. Meu pai queria ser mágico, não conseguiu. Mas ele tem muita paixão por isso. E meu pai, por gostar de arte, sempre assistiu muitas coisas. Teatro, de marionete, eu lembro disso desde pequeno. Então acho que isso tem muito da genética também, né? Eu acho que ele foi... Quero que você conte para o pessoal que está em casa uma curiosidade. Você vai dizer assim, Ciro, eu tenho certeza que o povo não sabe disso. Porque muitas entrevistas, algumas televisões, ninguém falou sobre isso. Quero saber agora você. Valendo! Uma curiosidade, ninguém sabe. Luiz Gonzaga, ele foi convidado para se candidatar a um cargo político. Ele até pensou em fazer. Mas quando o pessoal começou a ficar pedindo as coisas para ele, aí diziam assim para ele, seu Luiz, eu tenho que comprar voto. Então, não, eu quero ir para ir ajudar o povo, não quero para estar comprando voto de ninguém, não. Aí desistiu. Outra curiosidade, o nome dele, Luiz Gonzaga, ele nasceu no dia 13 de dezembro, que era dia de Santa Luzia, Luiz e Luzia, e também a cidade dele tem um santo muito reverenciado, que é Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga. Eu não sabia não, gente. E do nascimento, porque ele nasceu no mês de nascimento de Jesus. Tá certo. E mais uma terceira curiosidade, ele estava internado depois de um acidente de carro. Sim. Que quebrou uma clavícula, costelas e tal. E ela foi dizer para ele que tinha uma promessa para pagar em dinheiro. E foi pedir a ele dinheiro, porque ela era Gonzaga. Ela dizia, não, eu sou também Gonzaga, eu sou da sua família. Ele disse, pois é, Gonzaga não é sobrenome não, é meu nome, é um nome composto. Aí a mulher ficou toda sem jeito. Outra curiosidade. Tem muitas curiosidades, tem muita coisa. Gente, Gonzaga, tá vendo? É nome, né? Não é sobrenome, é isso? Não é sobrenome, é nome mesmo. Meu nome é Gonzaga. É Gonzaga. Quer dizer, então, que... E essa paixão sobre o seu Luiz Gonzaga, tem muita gente que é realmente apaixonado, que segue, que ouve, que estuda. Que chora. Que chora. Por exemplo, o Eri Soares, ele tem no show dele uma parte que ele faz, o Luiz Gonzaga, e ele também é outro apaixonado. Tanto que no show ele colocou tem espetáculo dele que ele coloca até músico para poder fomentar e ficar mais gostoso o espetáculo. E também tem os dois que eu tenho como referência, o Eri Soares e o João Cláudio Moreno. João Cláudio Moreno, maravilhoso, maluco, mas maravilhoso. Mas quando eu digo maluco é porque o João Cláudio, não sei se vocês vão lembrar dele, João Cláudio é assim, tipo, tem um show, ele só vai se ele quiser, gente. Senão ele tá no sítio dele, a produção tá sabendo que já conhece todo mundo, ele aqui. Hoje eu não quero não. Aí fica quietinho a rede dele no sítio, é assim. Aí a secretária diz, ele não tá podendo ir não, você não quer ir, não é assim, exatamente. João Cláudio é assim, talento gigantesco. Quando falo com ele assim, aê, Cirinho, como é que vai? Titia te ama. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Agora é o seguinte, eu quero que você termine essa entrevista, mas falando o seguinte, como você também dá aula sobre motivação, essas coisas, eu queria que você passasse para a gente, para esse ano de 2023, como é que a gente deve agir para poder ter um ano melhor que o ano passado? Com certeza. Primeiro, assumir-se responsável por suas atitudes. E nessas atitudes, por suas formas de interpretar tudo. Porque as pessoas estão muito preocupadas com a falatória, com a oratória. E esquecem da escutatória, como diz Rubem Alves, né? E a partir daí, buscar o autoconhecimento, para você reagir a situações diferente do que foi antes. Às vezes, até mesmo eu, que sou professor de inteligência emocional, alguém pode chegar para mim e dizer assim, mas você ensina isso, o que foi que houve? Eu disse, não, somos imperfeitos.
Somos imperfeitos. E dentro dessas fragilidades tem um estudo que eu faço também, que é de comunicação não violenta. Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que ele fala, olha, observa, tenta entender a necessidade do outro, tenta se conectar com o sentimento e ensina ou você faz o pedido certo, da forma certa. Olha, você falou uma coisa que ontem eu recebi uma mensagem dizendo assim, alguma coisa assim, não vou lembrar direito a mensagem, mas alguma coisa que tem a ver com isso, dizendo, muito obrigado por me tornar uma pessoa melhor, muito obrigado por você estar junto de mim e me mostrar melhor o mundo. Gente, eu fiquei tão emocionado com essa mensagem, que foi uma pessoa tão especial para mim, e a gente tinha acabado de fazer uma ação social, né? E aí isso fala justamente isso, né? Que a gente precisa entender o outro, precisa ler o outro e tentar cada dia ser uma pessoa melhor. Porque é muito difícil, o mundo está muito complicado, né, David? Verdade. É colocar na sua cartilha pessoal a empatia. Isso é o poder da empatia, se for resumir em uma palavra, né? E é bacana porque quando a gente se conecta com o outro, e é interessante, você falou uma coisa nos bastidores também, que a gente faz sem esperar a volta. E de repente o universo te devolve, Deus te devolve, e você fica, mas por que foi? É porque você tinha feito lá atrás, né? E essa é a nossa missão para 2023. Exatamente, gente. Essa é a missão para 2023. E eu sempre continuo e espero poder ter força e vou ter forças para continuar fazendo tudo pelos outros, porque assim, agora estou fazendo um pouco mais por mim também, porque também tem isso. Ontem eu também ouvi dessa mesma pessoa dizendo, porque às vezes a gente se culpa de comprar uma camisa pra gente, de comprar um tênis, de comprar uma roupa. A gente não pode se culpar, porque às vezes a gente pensa tanto nos outros que acaba esquecendo da gente. Vamos pensar nos outros também, vamos lembrar da gente, né? Com certeza. A gente merece. E eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes eu deixava de fazer por mim para fazer para os outros. E isso acho que é uma mensagem para todo mundo. É muito bacana fazer o bem, é muito legal, a gente se sente bem, eu fico muito feliz, não é isso? Você sente na pele, por isso que o Luiz Gonzaga era rei, porque ele servia e você serve. E o sentimento que eu tenho agora, Senhor, é de gratidão. Obrigado por ter participado daquela festa, obrigado por estar aqui, nada é por acaso, tudo é no seu tempo. Tem uma mensagem que o João Cláudio mandou para mim uma vez, que ele dizia, olha, David, às vezes a gente planta, vê a chuva e derruba, a gente planta, vê um vendaval, tudo no seu tempo. Aí ele dá o exemplo do Azulão, que era um cantor lá de Caruaru. O Azulão chegou para Luiz, bem novinho, disse, Luiz, deixa eu cantar com o senhor, deixa eu tocar. Não, você está muito verdinho, não preocupe não. 20 anos depois, lá estava Azulão, abrindo um show do Luiz Gonzaga, todo mundo lá aplaudindo o Azulão, e o Luiz Gonzaga chega. Eita, rapaz, o Luiz Gonzaga chega. Azulão, você tá bem, viu, rapaz? Azulão, pois é, já tô maduro, seu Luiz, eu tô vendo, né? E eu acho que é isso. Obrigado por estar aqui. E obrigado. Eu que agradeço. E eu quero ser esse porta-voz dos humoristas que você realmente proporcionou isso. Isso é muito verdade. Não é arrogância. É importante esse destaque. Ele fez porque ele sente na pele. Se os outros fizessem, melhor aí. Então, a mensagem para esse ano, né, que está começando agora, é isso. Faça a sua parte. Seja feliz, não se esqueça de você, e é isso. E fazer o bem, sempre você vai receber o bem. Obrigado, David, por essas palavras. Obrigado por nos ensinar mais um pouco e passar para a turma sobre o seu Luiz Gonzaga. E galera, sábado que vem tem mais esse bate-papo aqui, sempre com uma novidade, sempre uma coisa gostosa. Obrigado vocês por terem o nosso programa para fazer em maio, agora 2 anos, e nem eu esperava por isso, gente. Juro por Deus, nem eu esperava que eu fosse ser um apresentador, um bate-papo. Eu estou muito feliz com o sucesso do programa, que agora está reprisando também. E de vocês, que eu sempre encontro na padaria, encontro no mercado, encontro na rua. Eu assisto teu programa, quem é sábado que vem? Gente, a gente tem, além daqui na TVC, a gente também tem os canais que está aqui embaixo escrito, tá certo? Tem o @ do David Moraes, tem os nossos canais que passa o programa, tá certo? Então aí não vi no sábado, veja por aqui, veja pelo YouTube, tá bom? Beijo grande para vocês, muitíssimo obrigado, muita gratidão e vamos que vamos. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau, valeu! Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Depois de muita espera, a alegria vai invadir as ruas, as esquinas e o coração de todos. Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2023. Programação especial em toda a cidade. Acesse carnavaldefortaleza.com.br e confira.
Ciclo Carnavalesco 2023. Massa Feira, no ritmo dos reencontros. Prefeitura de Fortaleza.